Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro, futuro servidor da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Muito prazer, meu nome é Ana Cláudia Campos e eu sou a professora desse curso de revisão através de questões preparatório para o concurso da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vê só, aqui como é um curso de questões, eu sei que você já vem com aquele foco de vou estudar questões, vou fazer o máximo de questões possível, mas deixa eu logo te dizer como seria a minha proposta em relação a esse curso. A minha proposta no curso de questões, ela sempre é a seguinte: eu pressuponho que você, além de estar querendo fazer questões, você também está querendo dar uma revisada. Então, o que eu vou fazer? Antes de ir para as questões, eu vou fazer uma revisão de toda essa parte teórica. Então, a gente vai revisar todos esses assuntos que podem vir a aparecer na hora da tua prova. Então, vamos fazer uma revisão geral para poder analisar todos esses pontos que podem vir a aparecer. Aqui comigo vocês vão ter 4 aulas. Vamos falar um pouco de como é que vão ser essas 4 aulas. É claro que você já analisou o edital da Assembleia e você já sabe mais ou menos o que vai cair na tua prova, tanto para a prova de nível médio quanto para a prova de nível superior. Se você deu uma olhada mais detalhada, você percebeu o seguinte: existem pontos comuns no edital do cargo de nível médio, que é o agente legislativo, para o cargo de nível superior, que é o analista legislativo. Então, tem os pontos em comuns. E existem também pontos que só caem para nível médio e existem outros pontos que só caem para nível superior. Então, antes tecnicamente da gente começar a debater sobre os assuntos, a fazer uma teoria, a resolver as questões, vamos organizar para tu saber exatamente o que a gente vai estudar aqui nesse curso, ponto por ponto e número de aulas. Vamos pegar então a tela em branco para a gente poder visualizar esses pontos que a gente vai analisar. Segue comigo nessa tela. Vê só. Aqui a gente vai visualizar o seguinte: a gente vai visualizar que existem pontos em comuns. Deixa eu botar aqui. Existem os pontos chamados de pontos comuns. Esses pontos comuns são aqueles pontos que caem tanto para o agente, que é o nível médio, quanto para o analista, que é o nível superior. Então, são pontos em comuns. Você que só deseja fazer médio, você que só deseja fazer superior, você pode ler sem problema nenhum essa aula daqui, porque esse ponto vai servir para vocês. Quais são os tópicos que a gente vai ver de pontos comuns? Vê só, a gente vai começar com princípios. Aí tu diz, professora, e no edital de nível médio tem princípios? Tem. Quando ele fala assim, ó, regime jurídico administrativo. Quando ele fala em regime jurídico administrativo, ele está falando num conjunto de normas e princípios que vão reger a atividade administrativa. Então, é o ponto de princípios que pode cair na tua prova. Quando a gente sair de princípios, a gente vai para um segundo tópico, que é o tópico de poderes administrativos. Isso daqui a gente vai ver o poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder de polícia. A gente vai dar uma passeada por todos esses poderes. Depois de poderes, o próximo tópico que a gente vai ver são os atos administrativos. Vamos dar um enfoque principal naquela parte ó, de requisitos, que é competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Os atributos, que é a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e tipicidade. Vamos ver a diferença de revogação para anulação e um tópico também chamado de convalidação. Isso daí, mais uma vez, ponto comum cai tanto para médio quanto para superior. E o outro ponto, que é um ponto em comum aqui, da parte que coube a mim, ficou a parte de servidores públicos. Muita gente está me perguntando dessa parte de servidores públicos. No edital de nível médio, só foi dito assim, servidores públicos e mais nada. No edital de nível superior, ele falou servidores públicos, cargo, emprego e função. Mas o que ele está desejando? Ele está desejando a parte constitucional dos servidores públicos, que vai do artigo 37 até o artigo 41 da nossa Constituição Federal. Isso daqui, pessoal, são os pontos em comuns, são os pontos que podem vir a aparecer na tua prova, tanto de nível médio quanto na prova de nível superior. Mas, como eu te disse, além desses pontos em comuns, existem pontos que só vão cair para nível superior. E comigo, aqui, o que vocês vão estudar, coube um ponto que vai cair aqui apenas para nível superior, que é o analista legislativo, que é o ponto chamado de serviço público. Então, aqui, vou botar ponto 1 aqui, porque vai ser o ponto que a gente vai analisar para nível superior, que é o ponto chamado de serviço público. Esse ponto de serviço público, o teu edital pediu conceito
e pediu princípios. Conceito e princípios. Minha gente, isso daqui é muito rápido. Não tem uma dificuldade para você estudar isso daqui. A gente vai dar uma analisada no artigo 175 da Constituição, falando que o serviço público pode ser prestado diretamente ou por meio de concessão ou permissão, e vai realizar algumas questões sobre esse ponto. De nível superior, da parte que me coube, é só isso. Então, só isso daqui de nível superior. E aqui, ó, a gente vai analisar também que existem pontos que só vão cair aqui para nível médio. Existem pontos que só vão cair para nível médio. Quais são esses pontos que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar um ponto chamado de conceitos de administração pública, que é aquela diferença de administração pública em sentido subjetivo, em sentido objetivo. Então, a gente vai analisar essa diferença. Veja como a professora tem noção de linha, né? Acabei de ver que negócio troncho que eu fiz. Mas tudo bem, o que vale é a intenção, né, pessoal? Aí, além de conceitos de administração pública, tem um outro ponto aqui que só cai para nível médio, que é o ponto de organização administrativa. Nesse ponto de organização administrativa, a gente vai estudar desconcentração, descentralização, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. É um ponto que eu estou apostando bem para cair na prova de nível médio. E o último ponto aqui que coube a mim para a gente poder analisar é um tópico chamado de processo administrativo. Nessa parte de processo administrativo, a gente vai dar uma olhada na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Aí tu diz, professora, a lei, ela é pequena, olha, pequena, 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 ela não é não. Professora, a lei é gostosa, olha, gostosa, 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 ela não é não. Mas para tu ficar rico de forma suprema, quando tu passar na LEP, vai ser necessário a gente analisar os principais pontos dessa lei. Então, veja que a gente vai começar aqui o nosso curso com os pontos comuns. Dos pontos comuns, a gente analisa aqui uma parte de nível superior e depois uma parte de nível médio. Eu vou dar logo a vocês quantas aulas eu acho que eu vou gastar com isso. É claro que se for necessário mais aulas, a gente vai passar, não tem problema nenhum. O curso ele vai bancar, não é isso, vai dar para você se tiver mais aula. Mas vamos tentar acabar da seguinte forma. Aqui nesses pontos comuns, a gente vai gastar 2 aulas e meia. Aqui nesse ponto de nível médio, a gente gasta 2. Já errei as contas, a pessoa não tem aula, não sabe contar, né? Então, 2 aulas e meia. Deixa eu pegar a borracha aqui. 2 aulas e meia para nível superior. Para aqui, para nível médio, só específico para média, a gente gasta 1 aula e meia. E aqui, no nível superior, como é só um tópico, a gente vai gastar um bloquinho, não é isso? 0,5. Então, é bem tranquilo. Então, as aulas devem ser distribuídas mais ou menos assim. Eu tenho 4 aulas e minha previsão, minha expectativa é isso, gastar 2 aulas e meia em pontos comuns, 1 aula e meia em pontos de nível médio e só metade de uma, não é isso, para poder a gente falar de serviço público. Então, aqui, eu quis trazer esse ponto para você já ter um estudo organizado, para você saber como é que vai ser o decorrer dessas aulas. Então, vamos ver os pontos comuns, vamos ver os pontos de nível superior e os pontos de nível médio. Sempre fazendo uma revisão de teoria para depois a gente começar as questões, ok? Beleza? Tranquilo demais. Então, agora, começando efetivamente o curso, a gente vai começar por que tópico? A gente vai começar por um tópico chamado de princípios administrativos, que lá no edital de nível médio cai dizendo que é o regime jurídico administrativo. Segue comigo para dar uma olhada. Vê só, aqui, perceba que a gente vai fazer, não é isso, a LEP, revisão através de questões, e a gente vai ver aqui na parte dos pontos comuns, vai começar a analisar esse primeiro tópico, que é o tópico de princípios. Eu trouxe 10 questões de princípios, como eu estou trazendo de todos os outros assuntos. Só que antes de ir para essas questões de princípios, eu quero fazer toda uma revisão teórica com vocês. Então, bora pegar uma página em branco para a gente poder fazer uma revisão através de teoria, para depois a gente ir para as questões e já acertar tudo sozinho. Então, vamos começar aqui a falar especificamente de um tópico chamado de princípios da administração pública. Nesse tópico de princípios, no edital de nível médio também vem aparecendo chamado de regime
jurídico, regime jurídico administrativo. Então, isso daqui é o primeiro tópico, deixa eu até botar aqui, né? O primeiro tópico do teu edital dos pontos comuns, que é a parte de princípios, que no edital de nível médio veio sendo chamado de regime jurídico administrativo. Então, antes de ir para as questões, bora fazer uma revisão dos principais princípios que podem vir a aparecer na tua prova. Aí eu vou começar fazendo um desenho. Eu gosto sempre de desenhar. Eu sou daquela lógica, entendeu ou quer que eu desenhe? Eu prefiro desenhar. Eu acho que tudo fica muito mais bem explicado. Vamos pensar o seguinte: o administrador, ele vai sair em busca do interesse coletivo. Então, o administrador, ele sai em busca do interesse coletivo. Interesse coletivo esse que vai ser chamado de interesse público. Muito bem, escutei daqui tua resposta. Então, a administração pública sai em busca do interesse coletivo, que é chamado de interesse público. Só que aí você vai pensar o seguinte: o interesse coletivo, ele está em posição de igualdade com o interesse particular ou em posição de superioridade? Isso, logicamente, o interesse coletivo, ele está em posição de superioridade em relação ao interesse particular. Então, veja, esse administrador, ele sai em busca daquilo que venha a ser melhor para a satisfação do interesse da coletividade. Tanto que, às vezes, ele pode limitar o interesse individual em prol desse interesse coletivo, como a gente já sabe. E para que esse administrador alcance a satisfação do interesse coletivo, vão ser dados supraprincípios a eles. O que são supraprincípios? São os princípios que vão embasar todo o sistema administrativo. Perceba, para poder um administrador ele poder agir em prol do interesse coletivo, vai ter que ser dada a esse administrador a chamada supremacia. Supremacia de quê? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pense comigo, o administrador, quando ele está em busca do bem-estar coletivo, ele se encontra em posição de superioridade em relação a esse particular. E em razão a essa posição de superioridade, é oferecido a esse administrador um supraprincípio chamado de supraprincípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Segue comigo. Vamos visualizar um exemplo. Digamos que eu sou sua vizinha, só que eu te odeio. Logicamente é um exemplo, né? Mas eu sou sua vizinha, aí eu te odeio. Aí o que eu fiz? Eu bati na sua casa e disse: Maria, sai de casa aí, porque eu não quero mais que você seja minha vizinha, eu estou desapropriando você da sua casa. Minha gente louca, né? Pensa comigo. Poderia eu, uma simples particular, tirar você da sua casa por um instituto chamado de desapropriação? Claro que não. Por quê? Porque você estuda naquele artigo 5º interminável da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei. Então, eu não tenho posição de superioridade em relação a você. Eu tenho simplesmente uma posição de igualdade em relação a você. Mas vamos mudar de exemplo? Digamos que eu agora sou prefeita do município aqui de Recife. Aí eu, depois do estudo técnico, visualizei que se eu construísse uma rua bem aqui assim, ó, ia trazer o progresso para esse bairro todinho. Só que bem no meio da rua, assim como Drummond, não tinha uma pedra, mas tinha sua casa no meio do caminho. Eu, prefeita, agora, pensando no progresso desse bairro, em melhorar o comércio, melhorar a vida dessas pessoas, posso desapropriar você da sua casa por meio de uma prévia e justa indenização, passar uma estrada ali e fazer uma rua? Posso, não é isso? Então, veja, nessa posição, eu, prefeito, eu não estou em posição de igualdade com você. Eu estou em posição de superioridade, porque nesse momento eu estou recebendo uma supremacia. Então, pensa comigo. Essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado é uma restrição sendo feita ao administrador ou eu estou dando prerrogativas ao administrador? E isso, muito bem, eu estou dando prerrogativas ao administrador, porque eu estou dando privilégios para que ele consiga alcançar a satisfação do interesse coletivo. Então, volta no desenho. Voltando no desenho, a gente vai visualizar que com esse supraprincípio aqui da supremacia, eu e a tecnologia, a gente não se dá bem, viu, minha gente? Vocês vão perceber que eu vou errar várias vezes aqui as canetinhas. Então, com esse princípio aqui da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, eu estou oferecendo ao administrador algumas prerrogativas.
O que são essas prerrogativas? Nada mais são do que privilégios para que ele consiga alcançar a satisfação do interesse coletivo. Então, esse é o nosso primeiro supraprincípio que pode vir a aparecer na tua prova. Só que eu tenho que falar de um outro. E para falar de um outro, tu vai pensar comigo da seguinte forma. Vê bem, não tem ditado mais certo nessa vida do que o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dê o que a ela? Isso, poder. Quando você não é isso, dá poder a uma pessoa, você conhece a pessoa. Tem gente que passa no concurso, vê se tu não conhece alguém assim. Passou no concurso para auxiliar de coisa nenhuma, no raio que o par tá, e tá achando que é ministro do STF, né? De vez em quando tem uns doidos assim, né? Ganha nada, não é isso? Não é quase que nada, mas acha que é quase, não é esse auxiliar de Deus, né? Tá lá juntinho. Então perceba, se eu só desse prerrogativas ao administrador, prerrogativas, esse administrador ele ia ter a tendência de cometer excessos, ia ter a tendência de abusar desses limites. É por isso que eu não posso só oferecer prerrogativas. Eu dou prerrogativas, mas tenho que fazer uma restrição. E essa restrição vai ser feita por quem? Volta comigo para o desenho. Pelo um outro supraprincípio, que é chamado supraprincípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Só que antes de explicar, eu acho interessante a gente saber o que danado é indisponibilidade. E para saber o que danado é indisponibilidade, antes você tem que ter a noção do que danado é você poder dispor. Então vamos analisar. Quando eu falo em disponibilidade, em outras palavras, eu estou dizendo que você não vai poder dispor. E o que danado, deixa eu botar só a palavra aqui, o que danado seria poder dispor. O que é essa palavra aqui? Dispor. Poder dispor é poder fazer o que você quiser. Pensa comigo o seguinte, vê só. Vamos dar um exemplo aqui. Se esse celular é meu, eu posso dar de presente para você? Posso. Se esse celular é meu, posso vender? Posso. Se esse celular é meu, posso quebrar? Não vou quebrar. Mas posso quebrar no chão? Posso. Porque se ele é meu, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho poder de disposição. Mas vamos pensar em outro exemplo. Deixa eu até te mostrar onde é que eu escrevo tuas coisas. Aqui, ó. Tem esse negocinho aqui, ó, que eu escrevo onde está tuas aulas. Eu acho que, não sei o nome disso. Vamos falar de tablet. É um negocinho que eu escrevo onde aparecem as suas aulas. Isso daqui pertence ao espaço jurídico cursos. Eu só estou usando desse material para poder trazer uma aula para você. Eu te pergunto, poderia vender isso daqui? Não. Poderia quebrar isso daqui? Não. Por quê? Porque eu não sou a dona disso daqui. Se eu não sou a dona disso daqui, eu não tenho poder de disposição. Se eu não tenho poder de disposição, para mim vai existir a chamada indisponibilidade. Então, volta comigo no desenho. Aqui, quando eu falo em dispor, é que você pode fazer o que você quiser. Agora, quando você não é o dono da coisa, você não pode dispor. Se você não pode dispor, daí é que nasce o nome, ó, indisponibilidade. Aí eu te pergunto, dentro do governo do estado de Pernambuco existe dinheiro? Oh, meu Deus, quanto dinheiro! Ou lá em casa tanto dinheiro assim. Mas eu te pergunto, o governador, ele pode gastar da forma que ele quiser? Não, muito bem. Por quê? Por uma coisa simples, ele não é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é a coletividade, é o povo. Sendo o povo, esse dinheiro tem que ser gasto da melhor forma possível, ou seja, eu vou gastar o dinheiro pensando no que é melhor para o interesse público. Então, pela disponibilidade do interesse público, eu digo, administrador, peraí, tu não vai fazer o que tu quiser, não. Tu vai fazer melhor o que for para o interesse coletivo. Então, pensa, enquanto a supremacia eu estava dando prerrogativas ao administrador, aqui, com a indisponibilidade, eu estou fazendo uma limitação. Estou fazendo uma restrição a esse administrador. Então, a atuação administrativa ela é fundamentada exatamente nessas duas coisas. É fundamentada em um lado ter a indisponibilidade e no outro lado ter a chamada supremacia. É quase um morde-a-sopra. Vê só, aqui é como se eu desse prerrogativas para o administrador atingir o interesse coletivo, mas também fizesse uma restrição para que ele não se exceda. Então, a atuação administrativa ela é fundamentada nessas duas coisas, na supremacia do interesse público sobre o interesse privado e na indisponibilidade do interesse público. Então, volta comigo para a gente ver mais princípios. Vê só, aqui, esses que a gente estudou foram os chamados supraprincípios do direito administrativo. Deixa eu até colocar aqui, dizendo que o que a gente acabou de estudar foram os supraprincípios do direito
administrativa, que é supremacia e indisponibilidade. Só que a gente tem que estudar outros princípios também. Vamos estudar os princípios mais famosos, que são aqueles princípios constitucionais expressos. Onde é que estão esses princípios constitucionais expressos? Lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, eu tenho princípios constitucionais expressos que constam lá do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Se você pega aí para você dar uma olhada, para você seguir o artigo 37 da Constituição Federal, só para a gente ler junto. Se você pegar esse artigo 37, ele vai te dizer exatamente o seguinte, segue comigo para a gente lendo junto. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são esses os princípios constitucionais expressos. Eles já caíram tanto em prova, eles são tão estudados que a gente já chama carinhosamente de princípios do LIMP. Segue comigo no LIMP. Vê só, o que danado é o LIMP. Quando você escutar falar, meu filho, em LIMP, ele está falando nos princípios constitucionais expressos. Quais são esses princípios constitucionais expressos? São aqueles que constam do artigo 37 da Constituição Federal. Esses princípios daqui, eles são os princípios da legalidade, princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Então, aqui, eu tenho com vocês, estou mostrando aqui os 5 princípios constitucionais expressos em relação, logicamente, à parte administrativa, que são o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vê só, ainda caem questões em prova perguntando quais são os princípios constitucionais expressos. Cai. Mas essa questão é uma questão boa de prova? Não. Torça para não cair isso na LEP. Por quê? Porque você vai acertar, mas o resto do mundo todinho também vai acertar. E questão boa de concurso é questão que a gente acerta e o resto do mundo erra. Concurseiro tem que ser egoísta. Você tem que torcer para a concorrência se arrombar. É mais ou menos assim. Então, a gente faz prova boa e o resto é que se dane. Então, vamos pensar da seguinte forma. Cair na tua prova perguntando quais são os princípios constitucionais expressos é um ponto tão simples que não é bom. É melhor ele perguntar de pontos específicos de cada um desses princípios. Então, vamos anotar a característica-chave de cada um deles para a gente poder realizar as questões. Segue comigo. Vê só. Antes de tudo, por que danado esses princípios são considerados expressos? Eles são considerados expressos por uma lógica simples, porque eles estão escritos no texto constitucional. Se você pega o artigo 37, eles estão lá, escritos. Só que pode aparecer na tua prova também uma linguagem mais técnica. Pode aparecer dizendo que esses princípios eles estão positivados no texto constitucional. O que é positivado é a mesma coisa que escrito, é a mesma coisa que expresso. Então, são formas diferentes de falar exatamente a mesma coisa. Então, vamos dar uma analisada em cada um desses princípios. Quando eu falo em legalidade, fica fácil que é a observância à lei. Só que cuidado é o seguinte, o administrador ele não vai observar apenas a lei, ele vai observar todas as normas, vai observar a Constituição Federal, vai observar as leis, vai observar também as normas infralegais, por exemplo, um regimento, uma portaria, um decreto, tudo que é norma, ele vai observar. Só que aí eu te pergunto, esse administrador, ele atua em posição de igualdade com a lei? Não, ele atua abaixo da lei. Então, esse administrador atua de forma infralegal. O que é infralegal? Abaixo da lei. Então, pelo princípio da legalidade, o administrador ele deve observar a lei, ou seja, as normas como um todo, e ele atua abaixo da lei. Pergunta clássica de prova é o seguinte, esse princípio da legalidade para um particular é a mesma coisa que para um administrador? Então, o princípio da legalidade
para um particular é exatamente a mesma coisa que para um administrador? Não, porque existe diferença do princípio da legalidade para o particular e o princípio da legalidade para o administrador. Anota aí, o princípio da legalidade para o particular é dizer que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. Já o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, veja, o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíba. Já o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, a gente diz que para esse particular existe a chamada autonomia da vontade. O que danado é autonomia da vontade? É liberdade da sua vontade. Já o administrador, a gente diz que ele é subordinado à vontade da lei, porque ele só pode fazer aquilo que a lei permite, só pode fazer aquilo que a lei manda. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu, particular, posso fazer tudo que a lei não proíba. Já eu, administradora, só posso fazer aquilo que a lei autoriza. O administrador é como se fosse um robô. Ele só vai agir aos comandos da lei. Já o particular tem uma liberdade muito maior, porque ele pode fazer tudo desde que a lei não venha a proibir aquela conduta. É por isso que o particular tem a chamada autonomia, que é a liberdade da vontade, e o administrador ele é subordinado, ele é um mero servo da lei, porque primeiro vem a lei para depois vir a atuação desse administrador. Então, esses são os pontos que a gente tinha que analisar, assim, de uma forma, né, de revisão, em relação ao princípio da legalidade. Segue comigo na impessoalidade. Vê só, seguindo aqui na impessoalidade, vamos colocar as palavras-chave. Primeiro, a gente tem que visualizar o seguinte: essa impessoalidade pode ser uma impessoalidade do administrador em relação ao particular. Um desenho aqui significando particular. O que é a impessoalidade do administrador em relação ao particular? É dizer que esse administrador ele tem que agir de forma neutra, ou seja, ele tem que agir de forma imparcial. Então, o administrador ele não pode agir nem por privilégio e nem por discriminação. Tanto faz se uma pessoa é minha amiga ou inimiga, eu, administradora, tenho que tratar essa pessoa da mesma forma, porque eu tenho que ser neutra, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que ser impessoal. Então, administrador particular tem que existir o princípio da impessoalidade. Só que também tem que existir o princípio da impessoalidade do administrador em relação a ele próprio. O administrador, em sua atuação, ele tem que ter uma atuação impessoal em relação a ele mesmo. Bora botar isso aqui no esquema. Então, o administrador, ele tem que ser impessoal em relação ao particular, mas esse administrador também tem que ser impessoal em relação a ele próprio. Em relação a esse tópico, a gente diz que não vai poder esse administrador utilizar seu nome, seu símbolo, sua imagem como forma de promoção pessoal. Isso aqui é a palavra-chave, a frase-chave do princípio da impessoalidade. Então, o administrador, ele não pode usar seu nome, sua imagem, seu símbolo, seu slogan como forma de promoção pessoal. Então, sabe aquela velha história que tu diz assim, ó, ah, eu estou construindo a estrada, o hospital é meu. Isso fere o princípio da impessoalidade. Poderia, por exemplo, um prefeito nativa construir um hospital e colocar o nome dele? Não, de jeito nenhum. A gente vai ver até nas questões que ele vai poder colocar o nome de uma pessoa morta, a fim de homenagear. Mas o nome de uma pessoa que está no mandato ainda está atuando, fere o princípio da impessoalidade, que ele está utilizando-se daquilo para poder realizar uma forma de promoção pessoal. E o próximo princípio, dá uma olhada comigo, vê só, é o princípio da moralidade. Mas cá entre nós, vem cá. Moralidade no Brasil é um negócio que está tão difícil que eu vou deixar para o próximo bloco.